Boa noite. Gedel Vieira Lima afirma à justiça que amigos de longa data o lançaram no Vale dos Leprosos. Ex-ministro está preso pelos 51 milhões de reais encontrados no apartamento em Salvador. Supremo determina prisão imediata de deputado condenado em segunda instância. No julgamento, o ministro Alexandre de Moraes mostra pela primeira vez que aprova a decisão. Raquel Dodge chora e diz que o combate ao trabalho escravo é prioridade do Ministério Público Federal. Durante o discurso, a Procuradora-Geral da República lembrou da polêmica portaria do governo Temer. Recuperação de viaduto que caiu em Brasília vai levar meses. Governador do Distrito Federal admitiu falha na manutenção. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que a câmera instalada em um poste que eletrocutou o estudante Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, foi instalada indevidamente e em condições técnicas inadequadas. Hoje foi divulgado o vídeo que mostra o momento do acidente. As imagens mostram pessoas que seguiam o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. Lucas Antônio Lacerda da Silva aparece pulando a grade e, na sequência, caindo com a mão ainda na estrutura metálica encostada no poste. Ele chegou a receber massagem cardíaca. O acidente foi na esquina das ruas da Consolação e Matias Aires. O estudante chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu. No poste que teve a descarga elétrica, foram instaladas na sexta-feira 2 câmeras de segurança da empresa GWA System para acompanhar a passagem dos blocos. A empresa foi contratada pela Dream Factory, que venceu a concorrência da gestão do prefeito João Dória, do PSDB, para administrar o patrocínio de 20 milhões de reais do Carnaval de Rua de São Paulo. O prefeito João Dória afirmou que não vai se posicionar sobre culpados antes de uma avaliação técnica. Nós estamos aguardando o laudo final da Polícia Civil a respeito desse lamentável acidente que vitimou este jovem e para um posicionamento final da Prefeitura de São Paulo. Mas posso antecipar o que, aliás, já foi dito pelo secretário de Segurança Urbana e pelo secretário das prefeituras regionais. A instalação dessa câmara não estava autorizada e, portanto, ela não representava um instrumento oficial da Prefeitura de São Paulo. Ela foi instalada indevidamente e em condições técnicas inadequadas. O estudante foi enterrado hoje em Cardoso, no interior paulista. A Dream Factory, responsável pelo Carnaval de Rua de São Paulo, disse que só uma perícia pode confirmar a causa da morte do estudante. A CT e o Ilume registraram um boletim de ocorrência por uso ilegal de sinalização e furto de energia para instalação de câmeras na esquina das ruas Consolação e Matias Aires, onde ocorreu o acidente. A polícia pede à justiça a prisão do homem que matou 2 jovens e feriu um outro em um posto de gasolina na Avenida Rebouças. Ele vai ser indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O atirador que está foragido é o frentista Manuel dos Santos, de 47 anos. Um outro homem que aparece nas câmeras de segurança discutindo com os rapazes é procurado pela polícia. O crime ocorreu no último sábado, neste posto de combustíveis da Avenida Rebouças, na zona oeste da capital. No dia, foliões e frentistas brigaram após as vítimas fazerem xixi em um depósito de lixo do posto. Câmeras de segurança registraram o momento em que Manuel, de jaleco vermelho, atira nos foliões. A Polícia Civil pediu a prisão temporária dele, que continua foragido. O dono do posto chegou a negar que tivesse segurança armada. Foram mortos o professor de Educação Física Bruno Gomes de Souza, de 31 anos, e o metalúrgico João Batista Moura da Silva, de 30 anos. O empresário Rodrigo Beraldi da Silva, de 35, ficou ferido. O operador de máquinas Fernando Avelino, de 28, também foi ferido. Ele alega que o frentista bateu nele com uma barra de ferro. Depois de placas de concreto afundarem, trecho do Expresso Tiradentes na região central de São Paulo deve ficar interditado por pelo menos 3 meses. 20 centímetros de diferença. O afundamento é na pista do Expresso Tiradentes, no sentido do centro, na altura da estação Dom Pedro II.
A área que afundou tem cerca de 100 metros, mas o trecho interditado é bem maior, 600 metros. É que o fluxo dos ônibus foi alterado. As linhas que vão na direção da Zona Sul, Sacomã, por exemplo, não estão parando mais aqui. O passageiro precisa ir até o terminal Mercado para seguir viagem. E os veículos foram deslocados para uma das pistas da Avenida do Estado. Já no sentido do centro, os ônibus continuam parando na estação Dom Pedro II, mas seguindo pela pista contrária. Se você não tivesse vindo me avisar, eu não saberia que teria que ir para lá para depois voltar. Complicado com o menino, né? Fazer o quê? A SP Trans informa que já vinha monitorando este trecho desde o ano passado, mas que naquela época o desnível era de aproximadamente 16 centímetros e que isto não representava nenhum risco. Agora, com um afundamento um pouco maior, vai ser preciso contratar uma empresa para trocar as 21 placas de concreto que foram afetadas. As obras devem começar no dia 19 de fevereiro e devem durar pelo menos 3 meses. Até lá, o trecho vai continuar interditado. A SP Trans explica que não se trata de problemas estruturais da obra, que começou a ser construída em 1997, ainda na gestão do então prefeito Celso Pitta, e atribui o agravamento do desnível às chuvas de janeiro. Ele cedeu um pouquinho mais, mas com segurança nós acompanhamos o trabalho até na sexta-feira dos ônibus pela região, aí no sábado nós interditamos. A Prefeitura de São Paulo decidiu fechar em, no máximo, 6 meses, a usina de asfalto que fica na Barra Funda. A fábrica vinha funcionando irregularmente desde dezembro do ano passado e foi lacrada há 4 dias pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Localizada na esquina da Avenida Marquês de São Vicente com a Avenida Pacaembu, a usina de asfalto da Prefeitura de São Paulo estava sem licença ambiental de funcionamento e recebeu 2 multas na semana passada, que totalizam mais de R$51 mil. Ao longo dos últimos anos, a CETESB aplicou 10 advertências e 25 multas à usina, acusada de emitir poluentes e ruídos acima dos níveis aceitáveis pela lei e também de poluir águas subterrâneas. Após ser lacrada na quarta-feira, a Prefeitura anunciou hoje um acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente para continuar operando nos próximos 6 meses dentro dos padrões exigidos pela CETESB e, em seguida, fechar a fábrica e transferi-la para um outro local. Entre as medidas que serão adotadas pela Prefeitura, segundo o acordo, está a redução dos níveis de ruído e do horário de funcionamento da fábrica, substituição dos filtros de poluição avariados e a aplicação de produtos para diminuir o odor produzido pelo asfalto gerado na usina. Segundo a Prefeitura, o material produzido pela fábrica de asfalto da Barra Funda é responsável diariamente pelo fechamento de 1.200 buracos na cidade de São Paulo, o que impossibilita o fechamento da unidade com rapidez. Em pleno verão, o paulistano teve uma terça-feira de temperaturas amenas, mas tudo indica que o calor volta com força nos próximos dias. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Apesar das chuvas de final de tarde, a tendência é de muito calor nesses próximos dias. Olha só como ficam as nossas temperaturas. Teremos mínima de 17 graus nessa madrugada, mas a máxima amanhã à tarde vai aos 27 graus. Aí na quinta esquenta mais, faz até 30 graus por aqui. E na sexta-feira os termômetros batem nos 32 à tarde, com aquelas típicas chuvas de verão associadas ao tempo abafado. Um forte terremoto atingiu a ilha de Taiwan. Até o momento, pelo menos 2 mortes foram confirmadas e outras 100 pessoas estariam feridas. Pelo menos 30 pessoas estariam presas nos escombros de um hotel que desmoronou. O tremor foi registrado às 10 para meia-noite no horário local na costa leste de Taiwan. Equipes de resgate trabalham para retirar sobreviventes de prédios danificados. Só nos últimos 3 dias foram registrados mais de 20 tremores diários em Taiwan. A ilha chinesa fica perto da junção de 2 placas tectônicas, o que torna a região uma área onde tremores de terra são frequentes. Em Brasília, parte de um viaduto desabou sobre uma galeria comercial no centro da cidade. Ninguém ficou ferido.
Às 11h45 da manhã, 2 das 3 vias do Eixão Sul, perto da rodoviária, despencaram sobre as pistas da avenida, que passa embaixo, atingindo também a Galeria dos Estados. A área toda foi interditada por causa do acidente. O trecho do viaduto caiu onde há um restaurante e um estacionamento. 2 carros ficaram soterrados e outros 2 danificados. Cães farejadores foram usados para procurar as vítimas no local. Segundo as autoridades, uma laje do viaduto ainda corre o risco de cair e outras partes da estrutura têm rachaduras. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, admitiu falha na manutenção do viaduto do Eixão Sul. Nós, já desde o início do governo, nós fizemos manutenção e reforço de estrutura em alguns viadutos aqui do centro, próximo da rodoviária, na N1, S1. Infelizmente, esse ainda não tinha recebido a manutenção. As causas da queda ainda são desconhecidas e devem ser anunciadas após uma vistoria do Conselho Regional de Engenharia. Em nota oficial, o governador Rodrigo Hollenberg determinou que todos os órgãos de governo devem atuar imediatamente para resolver os problemas em decorrência do desabamento do viaduto. Ele também estipulou que o trecho do Eixão Sul deve ficar interditado até 19 de fevereiro para dar continuidade a um plano emergencial de obras. Em depoimento à Justiça Federal de Brasília, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso, afirmou que amigos de longa data o lançaram ao Vale dos Leprosos. Nesse processo, ele é acusado de tentar impedir o acordo de delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. Gedel afirmou que as ligações feitas por ele para a esposa do doleiro Lúcio Funaro, Raquel Pita, eram amigáveis e buscavam prestar solidariedade. Ele negou ter pressionado o doleiro a ficar em silêncio e se disse ainda abandonado e que foi lançado no Vale dos Leprosos por amigos. Em novembro de 2016, Gedel deixou de ser o articulador político de Michel Temer, depois do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, acusá-lo de pressionar para liberar uma obra em Salvador. O PMDBista está preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, desde setembro do ano passado, depois que a Polícia Federal descobriu 51 milhões de reais em dinheiro vivo em um apartamento em Salvador, emprestado a ele e a seu irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB. A Procuradoria acredita que o dinheiro vem de repasses de propina feitos a Gedel por Funaro e pelo grupo Odebrecht, em esquemas de corrupção. Gedel foi preso pela primeira vez em julho de 2017, acusado de agir para atrapalhar investigações da Operação Cui Bono, que apura fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. Ele foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa entre 2011 e 2013, no governo de Dilma Rousseff. Quem também prestou depoimento hoje no mesmo processo foi o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que falou como testemunha de defesa de Gedel. Questionado sobre a sua relação com o ex-ministro, Padilha disse que sempre teve Gedel como uma pessoa correta e negou qualquer interferência do Palácio do Planalto na prisão de Funaro. Padilha afirmou que soube pela mídia que o doleiro tinha sido preso e que reagiu de forma indiferente à notícia. Em setembro do ano passado, Eliseu Padilha foi denunciado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por organização criminosa. Assim como o presidente Michel Temer, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Mas a Câmara dos Deputados rejeitou o prosseguimento da denúncia para o Supremo Tribunal Federal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. As noites na cadeia transformaram Gedel Vieira Lima num personagem enigmático. Mais magro, o ex-coordenador político do governo, amigo de 3 décadas de Michel Temer, revelou-se em depoimento à Justiça Federal uma solitária criatura. Amigos de longa data me lançaram ao degredo, me lançaram ao Vale dos Leprosos, ele disse. Lacrimejante, Gedel disse ter reencontrado no xadrez o padre Antônio Vieira, o célebre religioso português. Os olhos foram feitos para ver e para chorar, disse Gedel, evocando um sermão de Vieira. No sermão citado por Gedel, Olhar e Chorar, o padre Vieira anota
que todos os sentidos do homem têm um só ofício, só os olhos têm dois. Diz o padre: o ouvido ouve, o gosto gosta, o olfato cheira, o tato apalpa, só os olhos têm dois ofícios, ver e chorar. Ex-ministro de Lula e de Temer, vice-presidente da Caixa Econômica sob Dilma, Gedel viu muita coisa. No depoimento, ele soou como um pré-delator, alguém que pode provocar um estrago extraordinário se evoluir do choro para o relato de tudo que viu. Foi como se Gedel dissesse aos amigos: decifrem-me ou eu os devoro. Boa noite. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que o Palácio do Planalto continua atrás de votos para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ainda em fevereiro. Segundo o ministro, o arquivamento ou adiamento da proposta pode significar uma oportunidade perdida para mudar as regras da aposentadoria no Brasil. Nós entendemos que não existe a mínima razão nesse momento para que haja um adiamento. Ou efetivamente aprovamos e votamos em fevereiro, ou será uma oportunidade perdida, coisa que eu não acredito que vai acontecer. Eu não tenho a mínima dúvida de que não fazermos agora o que é necessário é a perca de uma oportunidade histórica. Por isso, confiante na responsabilidade dos meus pares, deputados e deputadas, senadores e senadoras, eu confio que nós vamos conquistar uma vitória histórica ainda no mês de fevereiro. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte autorizou que o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do PMDB, passe a cumprir prisão domiciliar preventiva no inquérito que apura desvios de recursos na construção da Arena das Dunas, em Natal. Mas Henrique Alves continuará preso porque há um outro processo que o incrimina. Henrique Eduardo Alves está há 8 meses preso na Academia da Polícia Militar do Rio Grande do Norte após ser alvo da Operação Manus, que apura irregularidades cometidas por ele e outros subordinados durante a construção da Arena das Dunas, em Natal. O estádio foi inaugurado em 2014 para a Copa do Mundo no Brasil e ao menos 77 milhões de reais foram superfaturados, segundo o Ministério Público Federal Potiguar. De acordo com a investigação, parte do sobrepreço virou propina e passou pela conta do então candidato à vice-presidência pelo PMDB, Michel Temer, chegando depois à conta da campanha de Henrique Alves. No total, o MP diz que foram pelo menos R$500 mil. A defesa de Alves alegou à Justiça Federal que o ex-ministro está com quadro depressivo e pode continuar cumprindo pena domiciliar enquanto não é julgado definitivamente no processo da Arena. O juiz federal aceitou os argumentos e autorizou hoje a transferência de Alves para o regime domiciliar. Mas o ex-ministro dos governos Temer e Dilma Rousseff vai continuar preso até que a Justiça julgue um pedido de habeas corpus referente a um segundo processo, em que o ex-ministro também teve a prisão decretada. Na ação originada pela Operação Sepsis, Alves é investigado por suposto esquema de propina envolvendo financiamento do Fundo de Investimento da Caixa Econômica Federal. Ele é apontado como beneficiário de propina do esquema, ao lado de Eduardo Cunha e do também ex-ministro Gedel Vieira Lima, ambos do PMDB, partido do presidente Michel Temer. Por 3-2, a primeira turma do Supremo negou o recurso e determinou a prisão imediata do deputado federal João Rodrigues, do PSD, condenado em segunda instância. João Rodrigues foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, acusado de autorizar um processo licitatório com irregularidades para a compra de uma retroescavadeira. O crime teria ocorrido em 99, quando ele era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. A defesa nega as irregularidades. Hoje, a maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou pela prisão imediata do parlamentar, confirmando assim a decisão anterior da Corte sobre condenados na segunda instância. Foi a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes se manifestou sobre o assunto na Corte, desde que assumiu o cargo há quase um ano. Ele votou a favor e destacou que a execução provisória da pena, após a condenação em segunda instância, não viola a presunção da inocência. Já o relator do processo, o ministro Luiz Fux, votou pela absolvição do deputado. Não ficou demonstrado em nenhum momento nem dolo e nem dano.
Então, e o acordo se baseou nessas premissas que, para mim, são inafastáveis no distinguir entre ato de improbidade e crime da lei de licitações. O caso, julgado nesta terça, é o primeiro avaliado pelo Supremo desde a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula em janeiro deste ano. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região publica o acórdão do julgamento do ex-presidente Lula sobre o caso do triplex. Com a divulgação, abre-se o prazo para a defesa de Lula entrar com o recurso chamado embargos de declaração, em que pontos da sentença podem ser questionados. O prazo máximo para os advogados de Lula apresentarem o recurso seria 20 de fevereiro até a meia-noite. Mas, se antes deste período a defesa abrir o documento, ainda que apenas eletronicamente, o prazo de 2 dias começa a correr. E hoje, a Polícia Federal devolveu o passaporte do ex-presidente Lula, apreendido por decisão da Justiça de Brasília, no âmbito da Operação Zelotes. O Ministério do Trabalho e a Polícia Federal resgataram hoje cerca de 900 trabalhadores que eram mantidos em condições análogas à escravidão, em pelo menos 15 municípios de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. A Operação Canaã, como foi denominada, prendeu pelo menos 22 pessoas que vigiavam e mantinham esses trabalhadores em cárcere privado. A maioria pertencia a uma seita evangélica que convencia os trabalhadores a se mudarem para essas fazendas, doando bens e imóveis para serem compartilhados. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, chorou hoje em Brasília ao defender a fiscalização rigorosa contra o trabalho escravo no país. Ela lembrou da edição de uma portaria editada no ano passado pelo governo Michel Temer, que tentou afrouxar as normas, mas que recebeu críticas severas de organismos internacionais e obrigou o governo a recuar. De realmente reafirmarmos o nosso compromisso contra o trabalho escravo, contra a impunidade. Esse é o nosso dever. Não fazemos nisso tudo mais do que o nosso trabalho, mas temos sempre que fazê-lo com muito gosto, com muito empenho, com muito foco e com muita prioridade. Eu queria que soubessem que nesses próximos 2 anos, não sei porque eu sempre me emociono, esta é uma prioridade. Muito obrigada. Luiz Fux assumiu o comando do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Fux substitui o atual presidente Gilmar Mendes, que termina um mandato de 4 anos na corte. Fux comandará o TSE por 6 meses, durante toda a pré-campanha deste ano, período em que os candidatos a presidente da República deverão começar a se apresentar ao eleitor. Depois desse período, Rosa Weber, ministra do STF, assumirá a presidência do tribunal. Fux deverá combater as chamadas fake news, notícias falsas, que podem afetar a disputa eleitoral. Quando foi eleito para o TSE, Fux afirmou que prestigiaria a lei da ficha limpa. A aplicação da norma ganhou importância com a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Logo ao assumir o ano jurídico em São Paulo, o presidente do Tribunal de Justiça, o Manuel de Queiroz Pereira Calças, deu um exemplo bem acabado, num péssimo sentido, né, de como os juízes, desembargadores e ministros estão tratando a questão do auxílio moradia. É de uma forma arrogante, insensível, completamente alienada e, sobretudo, digamos que é um sincericídio completamente estúpido. O auxílio moradia, eles mesmos, o próprio Calças falou, é uma espécie de drible na Constituição. E os juízes, R$ 4.300, né, pela moradia, não importa o lugar, então não importa o aluguel, né? Eles mesmos, os juízes, já estão dizendo isso, que esse auxílio é para complementar o salário. Acontece que os salários dos servidores públicos são limitados pelo salário do Supremo, não pode usar esse tipo de artifício. Isso está desmoralizando a Justiça, inclusive comprometendo a boa, a excelente imagem que a Justiça está tendo nesses momentos de
Mensalão, Petrolão, Lava Jato, etc. Estava na hora dos juízes tomarem consciência disso, porque senão esses malucos aí do PT que estão querendo comprometer as sentenças que condenaram a quadrilha que se instalou nos governos dele, percam completamente a razão. Assim não dá. Eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. Violência no Rio de Janeiro. 2 crianças morreram baleadas em ações criminosas na capital. Um suspeito de tráfico foi preso próximo à unidade da Marinha com um fuzil. Hoje, as operações contra o tráfico de drogas foram intensificadas no Rio de Janeiro com uma ação no Complexo da Maré. Por causa da ação, houve interdições e tiroteio. Um menino de 13 anos foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga de onde partiu o tiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a operação iniciou após a denúncia de que haviam policiais sequestrados na comunidade. 2 suspeitos foram presos com drogas e uma carga roubada foi apreendida pelo BOPE. Durante a manhã, um homem também foi preso rondando a área de um centro de instruções da Marinha armado com um fuzil. O local dá acesso à favela de Kelsons e é apenas separado por um muro. No final de janeiro, a Marinha abriu um inquérito para investigar atos criminosos contra o centro de instrução na Penha, que já foi alvo de ameaças de traficantes e tiros no início do ano. Na madrugada, Emily Sofia Neves Mariel, de 3 anos, foi morta por criminosos em uma tentativa de assalto em Anchieta, na zona norte do Rio. A menina chegou a ser levada a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. E eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, saiba quais os melhores alimentos para pular o carnaval.